No vídeo de hoje, eu vou dar o foco na fonte que brota e que vai gerar vida da segunda narrativa da criação ali que a gente vai encontrar no capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Olha que interessante. Começa narrando que é um deserto, uma não-vida toda a criação. Se a primeira criação Moisés decidiu contar como a água, o caos do mar, essa segunda narrativa que vai completar, e não cabe a gente tentar encaixar uma na outra, ela é a mesma narrativa, mas a gente tem que entender como um foco diferente teológico e espiritual, que é, na verdade, o propósito de Moisés escrever tudo isso. Além de contar a criação da terra, mas principalmente revelar espiritualmente realidades que o povo hebreu está descobrindo ao sair do Egito ali, e Moisés está retomando da tradição oral e registrando, e melhor ainda, os autores bíblicos vão mostrar que tudo isso vai se unificar em Jesus Cristo. Então, é interessante que ele fala que não havia vida por dois motivos nessa narrativa. Primeiro, porque Deus não tinha dado água, era um grande deserto. Então você vê que muita quantidade de água, como a primeira narrativa, gera morte. Só quem se perdeu em alto mar vai assistir Pi, aquele filme muito legal, que você vai ver que gera morte. Mas falta de água é também um sinônimo de morte, um deserto. Quem se perde no deserto também provavelmente vai morrer. Então Deus é a quantidade ideal de água. Ele fala que não havia vida porque não havia chovido ou brotado água, e também porque não havia ser humano para cultivar ali o jardim, a criação. Então, olha só, na segunda narrativa já demonstra que o ser humano é co-criador ou co-governante, reina já. O ser humano ainda não tinha sido criado para também cultivar e ajudar a criação nesse reinado com Deus. Se Moisés colocou que o homem e a mulher eram a imagem e semelhança na última parte ali da criação, no sexto dia, agora ele já começa a narrativa dizendo que a vida não podia existir porque o homem não estava governando junto com Deus. Olha que interessante. E aí vemos no versículo 6 a seguinte expressão: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Essa palavra neblina no hebraico, ted, ela foi poucas vezes traduzida. Então, para os tradutores da Bíblia, foi difícil escolher qual era a melhor tradução, e não faz muito sentido a terra, o deserto, brotar uma neblina. Vamos ver o que os tradutores da NVI, uma linguagem mais contemporânea, com muito mais estudiosos, com técnica, escolheram na tradução desse versículo. Olha aqui o versículo 6 do capítulo 2. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Isso faz muito mais sentido, e é por isso que a gente fica com essa tradução, porque do nada tinha um deserto, o caos é a mesma estrutura da primeira narrativa. Lá estava o mar, a água, o caos, a escuridão, e aí Deus entra e interfere, trazendo vida, e o Espírito Santo também traz mais vida, ainda mais ordem. A criação é feita com Deus e com o Espírito Santo, e lá no futuro os apóstolos vão ver que Jesus também estava ali criando através da palavra. Mas agora, aqui é um deserto, e o que vai acontecer é que Deus vai fazer brotar uma água, uma fonte ali de água viva que vai trazer vida em toda a terra, para trazer possibilidade da vida humana e também da vida terrestre. E aí o texto continua no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem
do pó da terra ou do barro da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha que interessante, agora aqui entrou o Deus Espírito Santo igual à primeira narrativa. Aqui mostra que dessa fonte de água que traz vida, ao misturar com aquele solo, vai gerar um barro, e do barro vai gerar Adão. Adão quer dizer humanidade, mas vem da raiz vermelho, esse vermelho de barro. E é exatamente isso, e Deus forma Adão do barro, assim como todos os animais. Mais para frente a gente vai ver que todos os animais foram formados do barro. Só que o ser humano tem uma diferença. Deus sopra o fôlego de vida. Então o Espírito Santo entra e traz essa vida especial ao ser humano, que é o que na primeira narrativa Deus chamou de imagem e semelhança. Aqui a gente já tem o primeiro ponto importante. Nas duas narrativas mostra que Deus é o autor da vida, que sem Deus é o caos, sem Deus é deserto nessa segunda narrativa, e na primeira, sem Deus é o caos, é a escuridão, é afogamento, é o desespero de não saber o que é os céus e a terra. Aqui é esse deserto, e a verdade é isso que várias vezes os autores bíblicos, tanto da Bíblia hebraica como da Segunda Aliança, o Segundo Testamento, eles vão falar sobre o deserto, o lugar de desespero sem Deus, de não vida, tanto que toda vez que Deus vai descriar alguma coisa, ele vai tornar em deserto. O deserto representa a morte, a não vida. E é por isso que, por exemplo, no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, você vai ver o deserto ali e Deus vai mandar ele, o profeta, profetizar que o Espírito vai trazer a ressurreição. E aí, ali já tem um conceito da segunda criação do deserto, que é a não-vida, para a ressurreição, como Deus é quem vai trazer a vida, assim como ele fez nessa história, trazendo a fonte de água viva e trazendo o ser humano da consequência dessa água viva. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!